Olá, eu sou Marcele e aqui no canal eu falo sobre direito sistêmico e temas relacionados, como por exemplo, os meios adequados de solução de conflitos. O vídeo de hoje tem como propósito iniciar uma série de vídeos sobre o início do direito sistêmico, como ele começou e como ele evoluiu e onde ele está. Direito sistêmico das origens à expansão sadia. O direito sistêmico iniciou com a aplicação das ordens do amor de Bert Hellinger por meio do Dr. Sam Storch, juiz de direito, que muito antes de ter contato com a área da magistratura, ele já entrou em contato com as constelações familiares por questões pessoais. O Dr. Sam, ele era advogado por 7 anos e nas palavras dele, ele dizia que ele sentia que ele estava enxugando gelo. E por questões pessoais, assim como muitos de nós, inclusive eu mesma, fomos para as constelações, ele foi para as constelações familiares para resolver, para olhar para conflitos pessoais. Um tempo depois, ele passou na magistratura e se tornou juiz, e ele começou a aplicar de forma muito suave, muito gradual, no seu próprio gabinete, as constelações familiares, os princípios das constelações familiares. E ele foi percebendo os benefícios que isso já vinha tendo dessa aplicação. Então, eu me recordo, por exemplo, no seminário que eu estava participando, o primeiro seminário que eu fui em São Paulo, com o Bert e a Sophie Hellinger, em que o Dr. Sam foi falar, isso foi 2015, e ele disse que ele chegava no gabinete e ele sentia um peso muito grande nas costas dele, como se todos aqueles processos que estavam lá empilhados, aquele monte de processo, ele tinha que resolver e dar conta. Então, o que ele começou a perceber, e ele falou que ele fez isso? Ele fez um exercício sistêmico com ele, em que ele se imaginou chegando, ele chegou no seu gabinete, se imaginando ali, fechou os olhos, e ele imaginou que atrás dele, do lado direito, estava o papai dele, atrás dele, do lado esquerdo, estava a mamãe dele, dando apoio, força, suporte, tudo isso, tomando o sistema e a força da família de origem dele, e na frente dele estava o Estado. Era uma questão de ordem, ele olhar que o Estado estava à frente, pois como servidor, ele está a serviço do Estado. E ele contou que daquele momento em diante algumas coisas foram se acalmando. Então ele começou assim, aplicando um pouco no seu gabinete, na sua vida judicante, também em audiências com oitiva de menores, e ele foi percebendo os benefícios da aplicação das constelações familiares na sua vida profissional. De outubro de 2012 a junho de 2013, o Dr. Sam Storch fez um projeto na vara da família onde ele trabalhava. Ele denominou esse projeto de separação de casais, filhos e o vínculo que não se desfaz. E o que foi que ele fez? O Dr. Sam selecionou alguns processos correlacionados, processos que tinham temas afins, separações, divórcios, alimentos, guarda de filhos, revisional de alimentos, e ele fez um convite para que as pessoas viessem participar dessa palestra, desse workshop. Era uma palestra, com esse tema, separação de casais, pais e filhos, o vínculo que não se desfaz. Nessa palestra, ele não falou o nome e o tema, constelação familiar. Ele foi falando sobre as ordens do amor e o que acontece nas famílias quando essas ordens não são observadas, principalmente em relação aos filhos, os danos que isso traz. E ele fazia e fez alguns exercícios sistêmicos
com pessoas que estavam lá, né, participantes de processos, e ele foi colocando essas pessoas, a mãe, o pai, o filho, como o filho se sentia nesse conflito da separação entre o pai e a mãe, o quanto pesado era para esse filho. E o Dr. Sam Storch foi colocando intervenções de frases sistêmicas, né? E assim ele fez essa palestra. Ele aguardou um tempo e depois foram encaminhadas intimações para que as pessoas participassem das audiências de conciliação. E dentro das audiências que foram feitas, não foram só dos processos que estavam selecionados para aquela palestra, né? As pessoas que foram convidadas para aquela palestra. O que aconteceu? Depois dessa palestra, o Dr. Sam aguardou um tempo e aí a vara, né, na qual ele estava alocado, eles emitiram as intimações para as partes para as audiências de conciliação, para partes que estavam, que foram convidadas para a palestra e para outras partes que também não foram. Naquele momento da realização das audiências, foram catalogadas, né, ele fez uma estatística, foram realizadas 90 audiências. Dessas 90 audiências, os índices de acordo foram os seguintes: 100% de acordo nas audiências em que ambas as partes estiveram presentes naquela palestra. O outro fato é que dessas 90 audiências realizadas, houve 91% de acordo naqueles casos em que apenas uma das partes tinha ido na palestra. Então, uma delas participou da palestra, viu a vivência, tomou consciência, a outra parte não foi. Nesses casos, 91% de conciliação. Na minha humilde compreensão, o fato mais importante que demonstra essa eficácia da aplicação do direito sistêmico, né, das ordens do amor, das leis sistêmicas no direito, é que houve 73% de acordo nas audiências em que nenhuma das partes havia participado da palestra Separação de Casais, Pais e Filhos e o Vínculo que Não se Desfaz. Então, isso demonstra a eficácia dessa aplicação dos princípios das leis sistêmicas no direito, que leva as partes a tomar consciência do conflito, se empoderarem e terem uma atitude diferente diante do conflito, diante da outra parte, diante dos filhos. Para mim, esse é um número incrível. Com base nesses números, o Dr. Sam, inclusive, ganhou uma premiação. Ele recebeu do CNJ, do Prêmio Inovare, né, pois inovou na justiça com a questão de trazer a aplicação das constelações familiares para dentro do direito. Então foi assim que começou. Se você, assim como eu, gosta desse tema, gosta de direito sistêmico, está procurando também por esse assunto, também sabe de pessoas que estejam buscando esse tipo de conhecimento, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sente no seu coração que podem receber esse tipo de conhecimento feito com muita verdade, com muito carinho, com muito amor, e que também nós possamos seguir juntos, de mãos dadas, nessa expansão sadia e responsável do direito sistêmico. Muito grata por você me ouvir até aqui e até o próximo vídeo. Obrigada!